Não sei se os senhores têm esse livrinho. Pequena História da Minha Longa História. Minha Longa Vida, né? De Dom Lefebvre. Eu acho que a Fraternidade está editando. O Mosteiro editou 10 exemplares. Só 10. Então, aqui ele conta como é que foi o seu seminário e as pressões que foram feitas para que o Papa destituísse o seu diretor, o reitor do seminário, o padre Le Floch. Esse padre Le Floch, ele formava os alunos, os seminaristas, no ensinamento de que tudo que a Igreja havia ensinado a respeito dos erros modernos. E bastava isso para excitar a fúria dos liberais. Liberais são aqueles que querem fazer uma união com os princípios da Revolução Francesa, com os revolucionários, e finalmente acabam adotando os princípios da Revolução Francesa, que não são outra coisa senão o que foi dado no Vaticano II com a liberdade religiosa, entre outros pontos. Então, ele formava muito bem, talvez não percebesse oposição, porque lá em Roma não havia uma grande oposição, menos visível. E eles eram 220 seminaristas, e todos formados. Ele pegava as encíclicas dos papas e as comentava. É um modo excelente de se formar, ainda mais para quem pode ter um diretor espiritual, um diretor intelectual. É um meio excelente, porque você pega a Pachende de São Pio X, você pega com as primas de Pio XI, você pega as encíclicas de Leão XIII, de Pio IX, e você vai explicando, você vai entendendo mais perfeitamente a oposição entre a doutrina da Igreja e a doutrina moderna, a doutrina liberal. O padre Le Floch nos mostrava quais tinham sido as ideias e diretrizes desses diferentes papas, sempre as mesmas, exatamente as mesmas nas encíclicas. Então pegava Pio VI, Pio VII, Leão XII, Gregório XVI, Pio IX, Pio IX, Leão XIII e São Pio X e Pio XI, sobretudo esses. Isso esclarecia-nos verdadeiramente, e ele nos mostrou como se deveria julgar a história, os acontecimentos, onde estavam os erros, onde estava a verdade, como se deveria pensar. Isso foi uma revelação que ficou em nós para sempre. O Sr. Lefebvre tinha estudado num colégio que tinha mais de 30 padres e professores, sobretudo professores. E ele, quando chega em Roma, para o seminário de Roma, ele vai perceber que, apesar de ter estudado num colégio que tinha mais de 30 padres, ele tinha doutrinas na cabeça contrárias à doutrina da Igreja. Ele vai dizer para os seminaristas de Econa, ele vai dizer: eu era liberal e não sabia. E será no seminário de Roma, estudando as encíclicas dos papas, que ele vai perceber onde estava a doutrina da Igreja e o que tinha nele que era oposto a essa doutrina. Por exemplo, a doutrina liberal é que a Igreja deve estar separada do Estado. O Estado de um lado, a Igreja do outro. Ele achava que isso era bom. Não, o Estado cuida das coisas do Estado, a Igreja do Estado. E foi necessário chegar a Roma para ver que estava errado. Claro, o Estado se ocupa das coisas do Estado, não tem dúvida. Mas o Estado deve estar submisso à Igreja, no que diz respeito à moral, no que diz respeito ao Cristo Rei, no respeito a vários pontos no qual a Igreja é superior, ela deve reger o Estado.
Isso foi uma revelação. Ficamos ligados a todas as belas encíclicas dos papas que nos mostram o que é mal no mundo atual, as fontes do mal, as fontes dos erros, que nos dizem onde está a verdade. Então, ele vai então se formar nesse seminário, e o que vai acontecer? Os liberais católicos, em geral, são os mais perigosos. O liberalismo católico vai se indispor com o padre Lefloc, esse que explicava as encíclicas, que era o diretor do seminário. Pois bem, eles o mataram. Não sei de quem está falando aqui no momento, mas é uma guerra. Mataram como chama, da Colômbia, do Equador. Gabriel Garcia Moreno. Garcia Moreno. Mataram Garcia Moreno e mataram outros também. Ora, os liberais, tem os liberais de fora da igreja e os liberais de dentro da igreja. Eles acabam se entendendo. Os liberais de fora da igreja matam fisicamente, quando podem, é a maçonaria. Os liberais de dentro da igreja entravam, excluem, obtêm uma condenação. Eles o mataram porque ele proclamou a verdade. Estou falando aqui de Nosso Senhor. Então, o mundo mata como matou Nosso Senhor. E mata pelas mesmas razões. O mundo liberal não suportam a doutrina católica. Não suportam a verdade. Passei 6 anos em Roma. Mais 1 ano de serviço militar. Ocorreu que nos 3 primeiros anos tive como diretor o padre Lefloc. Gostei muito de ter recebido também os ensinamentos que nos foram dados na Universidade Gregoriana de Roma, pelos jesuítas. Chamado ao serviço militar durante os anos de 1926 e 27, tive a sorte, de certa maneira, de não assistir a essa operação monstruosa que foi a destituição do querido padre Lefloc, diretor do seminário francês. Soube por cartas dos colegas e o que estava acontecendo, e quando em novembro de 27 retornei ao seminário e dei conta dos detalhes absolutamente escandalosos de como o padre Lefloc fora liquidado, pode-se dizer eliminado. Por quê? Para que venha a parte importante. Ele tinha um bom diretor, gostava muito, dava ensinamento da igreja, e ele foi ao serviço militar. Quando ele volta, ele já estava sabendo das cartas dos colegas, ele se constata, ele se depara com a situação que é o seu diretor, o padre Lefloc, tinha sido excluído, eliminado. Tinha agora um novo diretor, um novo superior. Vejamos aqui, o que ele vai dizer é muito interessante. Porque todos esses franco-maçons que já estavam no governo francês, então vamos sair agora de dentro do seminário, vamos na esfera do governo francês da época. Ele vai explicar o que tem o governo francês com o padre Lefloc. Porque todos esses franco-maçons que já estavam no governo francês e todos esses liberais que giram ao redor deles temiam que os discípulos do padre Lefloc, os padres formados pelo padre Lefloc, na verdade, no combate contra o erro e contra o mal, contra Satanás, temiam o quê? Que eles se tornassem bispos. No mundo inteiro, a maior parte dos bispos estudou em Roma, então, não só para o seminário francês, mas em toda parte. Os que vão estudar em Roma, Dom Antônio Castro Maier é um exemplo, quando voltam para o seu país, quando têm uma formação muito boa,
um grande número deles vão se tornar bispos. Ora, o governo francês estava observando que no seminário francês de Roma estava recebendo uma doutrina fortemente católica, bem unida aos papas que haviam condenado o liberalismo, a maçonaria e tudo isso. Então eles se disseram, não pode. Se esses rapazes que estão lá, os seminaristas, vão ser formados pelo padre Lefloc, um dia eles voltarão para a França e eles serão bispos antiliberais, bispos que a gente não quer, bispos formados na escola de São Pio X. Vai ser uma loucura, vai ser ruim para nós. Então o que a gente deve fazer? Suprimir o padre Lefloc. É o que eles vão tentar. Poderiam, com efeito, temer, haviam 220 seminaristas, poderiam, com efeito, temer que esses 220 seminaristas, dos quais 180 seriam padres, 220 que estavam lá, 180 foram ordenados. Então, uma proporção muito boa. Então, desses 180, retornariam à França. Muitos deles poderiam ser escolhidos mais tarde como bispo, e aliás foi o caso. Muitos meus confrades tornaram-se bispos na França. Muitos, infelizmente, muitos não tiveram a coragem de manter a fé nos ensinamentos que eles haviam recebido no seminário francês. Os 180 voltaram para a França, e muitos, grande parte, foram sagrados bispos. No entanto, esses bispos não tiveram a coragem de manter os ensinamentos de São Pio X e outros que eles haviam recebido. A vida religiosa, a vida de um bispo, ela é uma luta. O governo francês chama de vez em quando os bispos, diz alguma coisa, faz uma pressão sutil e é bem complicado. A ambiência do mundo, o meio mundano, o ambiente liberal no qual se vive, de uma maneira geral, tudo isso é como se fosse um envenenamento lento, mas seguro. Grande parte dos bispos se deixaram envenenar espiritualmente pelas ideias que estão no mundo, que são profundamente impregnadas de liberalismo. Contaram-me como o fato se passou. Como passou essa retirada do padre Lefloc. Emissários do governo vieram até o Vaticano. Interessante, né? É um seminário. O seminário está lá para estudar teologia moral. E, no entanto, o que vai acontecer? Emissários do governo francês vão ver o Papa, vão ver os representantes do Papa para falar do seminário. A gente fica um pouquinho, talvez, surpreso, ou não tem surpresa nenhuma, não sei, mas é assim que se passa. Se houver alguma coisa que começa a inquietar, do ponto de vista assim, espiritual, o governo manda gente para vir no seminário, para vir aqui, falar que estão nessa do padre Lefloc. Como quando enviaram aquele monge que o senhor havia dito na outra conferência, e ele estava de terno, seria algo análogo. E os religiosos se revoltaram ao ver um homem de terno que se dizia também padre. Ele era também um padre liberal. Então eles foram ver o Papa diretamente, ou então algum representante do Papa, e disseram: o padre Lefloc é um homem perigoso.
Então, botar na mente do Papa, dos assessores, que o Padre Floch era um homem perigoso. É um homem que, pelo seu ensinamento, vai destabilizar o governo francês. Então o governo francês vai ter que reagir. O governo francês vai reagir, ele vai proibir as missas na França, porque ele vai se sentir ameaçado. É bom vocês se cuidarem, porque o governo francês pode reagir violentamente, tudo por causa desse Padre Floch. Essa parte eu estou inventando, mas é mais ou menos assim que se passa. Ele é um homem perigoso. Ou vocês sabem os termos que eles usam: integrista, fascista, ultramontano. E que, sei lá, é fácil encontrar os termos descorteses para denegrir a situação. O Padre Le Floch pertenceu à ação francesa. O Padre Le Floch é um discípulo de Maurras. O Padre Le Floch é isso e aquilo. O Papa Pio XI era um homem que tinha uma bela inteligência, uma grande inteligência, uma grande fé também, e que escreveu encíclicas maravilhosas. Mas, infelizmente, na prática, o seu governo foi fraco, muito fraco. O Pio XI era brilhante, mas na parte prática ele foi fraco. Ele ajudou, né, a acabar com os cristeiros, massacre dos cristeiros, que estavam a ponto de tomar o México e vencer a maçonaria. E ele então vai dizer aos cristeiros para depor as armas. E morrerá muito mais cristeiros depois da guerra, né, depois de depor as armas, que durante a guerra. E aqui também ele vai se deixar envolver e vai fazer a opção que foi a pior. Mas que, infelizmente, Pio XI, na prática do seu governo, foi fraco, muito fraco, e, sobretudo, tentou aliar-se um pouco com o mundo. Que é uma crítica muito forte. Pio XI tentou se aliar um pouco com o mundo. Ele destituiu não somente o Padre Le Floch, mas também o cardeal Biot. Alguém já ouviu falar do Padre Biot? Biot do Poitiers? Não, em Poitiers foi o cardeal Pi, né? Pi. Pi é século XIX. O cardeal Biot pega um pouquinho de XIX também, pega bastante, mas ele alcança o século XX, enquanto que o cardeal, como chama ele? Esse que está falando, Pi, né? O cardeal Pi, acho que ele morre no século XIX. E o cardeal Biot era um cardeal prestigioso. Ora, ele disse para Pio XI que ele não estava de acordo com essa condenação, com essa retirada do Padre Le Floch. E Pio XI se irritou com ele. E mais ou menos induziu a deixar o seu chapéu de cardeal. E fazia que um cardeal deixasse de ser cardeal, isso não acontecia desde o século XVI, mais ou menos. Não é coisa comum. O cardeal para a vida toda. Então foi uma coisa assim. Então destituiu não somente o Padre Le Floch, mas também o cardeal Biot, que era um professor eminente da Universidade Gregoriana, um professor extraordinário. Pela mesma razão, destituiu, porque o cardeal Biot era um homem reto, nada de compromisso. Com o erro, era a verdade firme e a luta contra os erros, contra o liberalismo, contra o modernismo, como São Pio X. Era o verdadeiro discípulo de São Pio X. Então o cardeal Biot foi destituído. Também ele era um alvo do governo francês. Então, governos liberais, como maçônicos, estão sempre de olho nos eclesiásticos. E estão de olho em Monsenhor Williamson. Por quê? Porque eles sabem distinguir quem pode trazer prejuízo
ao seu liberalismo. Foi o pobre Papa Pio XI que reinava por ocasião do massacre dos cristeiros no México, quando, do pedido dos bispos americanos, que pediram um acordo, sempre estava de acordo. Bom, um acordo às vezes pode ser bom, mas, em geral, muito perigoso. Os católicos mexicanos se defendiam e queriam lutar contra o governo maçom e anticristão anticatólico. Eles pegaram em armas, como fizeram os vandeenses, quando da Revolução Francesa, para salvar a religião, para salvar a fé católica. No início, o Papa os encorajou, mas depois, um belo dia, o governo americano, franco-maçom, que sustentava o México, sempre a maçonaria, agindo, insistiu junto aos bispos americanos para que fizessem cessar o combate. Então, os bispos americanos foram ver o Papa, acho que alguns mexicanos também, e o Papa pediu para a gente ver, o governo americano insistindo sobre os bispos que vão influir sobre o Papa. Nesse caso aqui do Le Floch, o governo francês influi sobre alguns eclesiásticos, influi sobre o Papa e expulsa o Padre Le Floch. Mas não foi de uma vez só. Seria feito um acordo com os católicos que eles não receassem. Então os bispos pressionaram o Papa Pio XI e o Papa Pio XI deu ordem aos cristeiros para deporem as armas. Eles depuseram as armas e foram todos massacrados. O governo mandou massacrá-los em massa. Horrível, absolutamente horrível. Uma verdadeira traição a essa pobre gente. Foi a mesma coisa com a Ação Francesa. A Francesa é um movimento político que combatia o liberalismo e a maçonaria. Mas o chefe deles, Charles Maurras, não era católico. Então, muitos tomaram pretexto sobre isso, e de fato é uma situação curiosa, para obter a condenação desse movimento, que inquietava enormemente o governo francês. Então, o governo francês, liberal, maçom, ele se sente inquietado. Ele, muitas vezes, mesmo nesse tempo que ele está falando, vai lá em Roma para obter condenação. E Roma, por falta de discernimento, São Pio X não quis condenar Maurras. Mas Pio XI, com o mesmo discernimento, condenou Maurras. São Pio X chegou a dizer, diga a Maurras, disse um amigo dele, amigo de Maurras, que ele é um belo defensor da fé. E, de modo algum, uma vez eles vieram obter a condenação de Maurras, ele pegou uma gaveta e falou, tem tudo aqui para condenar Maurras. Enquanto eu for vivo, fez bater na gaveta, ele nunca será condenado. Então, só para notar, né? Governo, maçom, pressão em Roma, punição dos bons servidores. E essa questão da tradução francesa se mistura com a questão do Padre Le Floch. O mais importante é o final. Ele vai tirar algumas conclusões. Ele falou, eu tirei conclusões para a minha vida, eu comecei a saber discernir onde há liberais. Onde há disputa, onde há confusão, eu ia lá, eu já estava acostumado. Via quem era o lado católico, quem era o lado liberal. Liberais são intrigantes, liberais são sectários, liberais são um perigo. Vamos ver a Ação Francesa rapidamente. Então, a mesma coisa se deu com a Ação Francesa. Empurraram o Papa para condenar esse movimento, porque dizendo que esse movimento não era católico. Era um movimento de reação contra a desordem que impetrava a maçonaria no país. A Ação Francesa pregava uma reação sadia, definitiva, um retorno à ordem, à disciplina, à moral cristã. Então, o governo, descontente com esse movimento,
insistiu junto ao Papa Pio XI para que condenasse a ação francesa. Então, uma vez que foi condenada a ação francesa, eles falaram para o Papa o seguinte, para o padre Le Floch lê o jornal da ação francesa. Ele está ligado à ação francesa, ele aprecia a ação francesa. Se eu deixar ele como diretor do seminário, ele vai passar essa estima pela ação francesa, que Vossa Santidade acaba de condenar. O Papa caiu na armadilha e condenou o padre Le Floch. Antes de condenar o padre Le Floch, ele mandou alguém para examinar o seminário. E quem foi enviado foi o Dom Schuster, que é um grande beneditino. O grande beneditino fez um enorme elogio ao padre Le Floch. Eu visitei o seminário, para ver se tinha alguma coisa errada. Eu posso assegurar, não tem nada de errado. O padre Le Floch é excelente. A melhor coisa que a gente pode fazer é deixar o padre Le Floch para sempre, por assim dizer, como diretor do seminário. Aí os liberais falaram, não, isso não pode ficar assim. Temos que arrumar um outro visitador, uma outra forma de fazer um outro relatório. Então foi um outro lá, conseguiu algumas reclamações de dois professores e de algum seminarista, e com base nisso derrubaram o padre Le Floch. Ora, é o mesmo, isto é absolutamente odioso, diz Monsenhor Lefebvre. É o mesmo combate que travamos atualmente. Por que nós somos perseguidos hoje? Por que vocês são por que vocês são perseguidos? Por que a tradição é perseguida? Porque afirmamos a verdade e condenamos os erros, condenamos o liberalismo, condenamos o modernismo. Isto é inadmissível para a Igreja conciliar. Então, o que aconteceu no Dom Pio XI, fundamentalmente a mesma coisa. Então, se deixou envolver, esses que são conciliares, não tanto esse envolvimento, é que estão convictos das doutrinas liberais e modernistas. Faz-se o ecumenismo com todo mundo. Vocês são contra esse ecumenismo. Logo, o Senhor está falando dos seminaristas, logo vocês são contra o concílio, logo vocês são contra o Papa, logo vocês estão condenados. Isso foi providencial na minha existência. Para mim foi uma lição prática considerável, porque pude enxergar a malícia, a mentira desses inimigos da verdade. Então passei a ser sempre desconfiado, sobretudo mais tarde quando eu fui bispo. Sou desconfiado de toda essa gente que procuram sempre comprometer a Igreja, comprometer o clero, comprometer os bispos com os erros modernos, com o mundo moderno. Isso tudo me ensinou a ser vigilante. Quando eu recebia padres, ou quando visitava dioceses e travava relações sobre isso e aquilo, imediatamente eu pensava, eles são, pode ser, opostos uns aos outros, porque há os liberais e os antiliberais, os tradicionalistas. Sempre pode-se encontrar um pouco disso em toda a parte. Então, me serviu, quando eu vejo uma divisão numa diocese, numa paróquia, eu vou lá olhar se não é oposição entre liberais e antiliberais. Não é muito fácil. Quem não teve a experiência dele, eu não tive uma experiência com o forte, então a gente fica sem saber um pouco como ele fazia. Mas nessa questão de acordo, a gente pode ver os liberais, não falei, estão de um lado. Os antiliberais, não sou Wilson, estão do outro lado. Uns querem acordo com Roma. O acordo com Roma é necessário, é bom, mas tem que ser um acordo doutrinal. E aí a palavra acordo nem mesmo quer dizer nada. Se Roma voltar a ser católica, a gente deve se unir completamente a Roma. Mas se Roma
né, permanece liberal, a gente não pode se unir a ela. Os que querem se unir a Roma sem que a doutrina seja posta em primeiro lugar, aí fazem como sofrer. Sim. A igreja chamada moderna. Como? A igreja moderna. Sim. É sinônimo da igreja liberal? Sim. Sim. São essas doutrinas modernas que tinham sido já condenadas pelos papas e foram adotadas por Vaticano II. Mas a doutrina já condenadas. E outra coisa, Vitor, o senhor está trazendo um recorte da França. Sim. Mas esse mesmo movimento não acontecia em outros países ao mesmo tempo? Aconteceu. A gente pega lá porque o livro foi feito por um francês, Sim, mas aqui no Brasil, Dom Antônio Castanheira, quiseram afastá-lo da... Ele tinha uma posição importante em São Paulo, bem importante, e ele fizeram de tudo para afastá-lo, conseguiram, botaram ele numa paróquia de pouca importância, para evitar, porque ele tinha muito boa doutrina, e os liberais tinham muito medo dele. Mas aí Pio XII, encorajado pelo Núncio, acabou o sagrando, mas ele tinha, assim, pela formação, ele tinha o perfil de um bispo de São Paulo. Botaram ele numa diocese muito, muito pequena e muito rural. Era um homem de capacidade intelectual, e aquela diocese rural até atrapalhava ele, de certa maneira. Vontade de Deus. Aí lá ele fez um seminário. Quando ele foi para lá, nem seminário tinha. Ele tinha que andar muitas vezes de charrete, cavalo, não sei, mas ali para a região rural, e ele não estava preparado para isso. Era um homem de estudo, né? Então, e esse movimento, ele tem origem específica em algum local? Dá para determinar assim? Esse movimento liberal ou o nosso? O liberal, que começou a querer fazer Liberal essa começa mudança. sim, isso é interessante. Com a Revolução Francesa, ficou uma situação na Europa completamente diferente de antigamente. Aí alguns padres, sobretudo um chamado Lamennais, ele falou assim, não adianta a gente ficar batendo de frente com o liberalismo, com o governo, com a Revolução Francesa, que é triunfal. Então vamos nos unir a eles. Então nasceu nesse momento, foi na primeira metade do século XIX. Ele falou para... Então vai surgir o liberalismo católico. O liberalismo anticatólico é a Revolução Francesa. E o liberalismo católico são os padres que vão dizer que a Revolução Francesa é boa. Ao menos vão fazer um acordo com eles. Aí vem o Lamennais, ele vai ser condenado pelo Papa Gregório XVI, mas aí alguns de seus discípulos, Montalembert, Lacordaire e outros, vão encontrar uma saída, e aí vai se fortificar na França, e nos Estados Unidos também, e aí todo mundo inteiro, o liberalismo católico. Esse liberalismo católico vai ser condenado por Leão XIII e Santo X, mas ele vai crescer de novo ao longo do século XX e vai triunfar com o Vaticano II. Praticamente a Revolução Francesa, então, que triunfa. Proporcionou tanta mudança, né? Exatamente. É a revanche da Revolução Francesa. Ela foi condenada pelos papas, mas com o Vaticano II ela voltou voltou ao pódio, não sei se no primeiro lugar, no segundo, mas ela voltou com força. Isso que é o liberalismo católico. Pio IX dizia, pior do que os comunistas, pior do que já teve até agora, são os católicos liberais. Porque os inimigos declarados, depois de comunistas não declarados são, eles batem de frente com a gente.
Enquanto liberal católico, ele está dentro da casa. Modernista é a mesma coisa, está dentro da casa. Então eles arrumaram. A revolução com a coroa e a tiara papal, como disse a maçonaria carbonária em uma carta. Falaram, nós faremos a revolução com a carta da missa, né, e a tiara, e eles seguirão o estandarte, pensarão estar seguindo o estandarte da cruz e estarão seguindo o nosso estandarte. E como o senhor disse também, eles seguiram os conselhos de Lutero porque eles sabiam que para destruir a igreja era só simplesmente destruir a missa. E podemos completar, por exemplo, que uma das primeiras cismas no Ocidente foi o anglicano, de Henrique VIII, antes do próprio Lutero. E ele, doutrinalmente, não tinha erros no início, era só um cisma. Porém, com as reformas de Cranmer, que era um dos seus ministros, aconteceu que a missa foi substancialmente alterada para remover de toda forma possível a presença real, para remover, colocar sem altares, mesas, de forma que fique o mais encoberto possível o sacrifício. A igreja é atacada de todos os lados. Lutero de um outro, Calvino do outro, Henrique VIII do outro. Henrique VIII chegou a escrever uma coisa contra Lutero, acho que ele é depois de Lutero. Henrique VIII, ele chegou a escrever cartas contra Lutero, na realidade, sim, certo. Ele foi um grande defensor papal antes de... Meu título, né? Meu título, defensor da fé. Então, o essencial, já vimos, só terminando, o pobre padre Le Floch, então, partiu do seminário. Quando voltei, em 1927, volto ao seminário, na Roma, o padre Berthe estava nomeado. Era um homem de duas caras. Ele não esconde o que ele pensa, se refere. Diz que esse novo diretor era um homem de duas caras. De aparência tradicional, mas ao mesmo tempo acomodado, muito acomodado. Ratzinger. Duas caras, né? De aparência tradicional, mas doutrinalmente muito laxo. Modernista? Sim. Tem que rezar para a gente não ficar assim, porque nada de condenações, nada de lutas, nada de combate aos erros. Deixemos isso, sejamos prudentes. Então, os últimos anos no seminário foram penosos por causa disso. Contudo, houve um certo número de seminaristas que não pôde suportar a condenação do padre Le Floch e deixaram o seminário. Fui ordenado em 29 pelo cardeal, pelo Monsenhor Liénard. Liénard era muito ruim, mas ele deve ter escolhido porque era da diocese, né? E também porque a ruindade dele vai se manifestar no Vaticano II, se fosse Henrique VIII aqui. Fosse um defensor fidel. Meu irmão tinha ingressado em 24 nos Padres do Espírito Santo, que tinha terminado seus estudos e partira para o Gabão no mesmo ano da sua ordenação. Quanto a mim, o futuro cardeal Liénard nomeou-me vigário numa cidadezinha importante em volta de Lille, Marais de Lona. Contava com cerca de 10.000 habitantes, quase todos operários. Era uma cidade operária. Então ele vai ficar aqui e depois ele vai consentir com os chamados do seu irmão para ir para a África. Ele vai ser então missionário, depois vai ser bispo, vai ser escolhido como superior da congregação dele, o principal opositor aos erros do Vaticano II. Ele com Dom Antônio Castelnau. Havia outros também, muito de grande peso.
havia o cardeal dominicano, mas foram eles que levaram o combate assim, mais. Então tinha esse Brauna, tinha Carli, tinha Dom Sigur, tinha cerca de 50 bispos que combateram com muita educação, né? Muita educação, eles diziam, a gente não pode afirmar isso. Isso é um erro porque a igreja já condenou esse erro. Como se chama? Né? A liberdade religiosa já foi condenada, então a gente não pode. O governo não pode ser indiferente em matéria religiosa. Hoje todo mundo é indiferente, eles pregam menos a indiferença, mas está errado. O governo, claro que tem que ser católico primeiro, mas o governo católico não pode facilitar, incentivar as falsas religiões. Ele não pode falar, vamos fazer terreiros de macumba, o governo paga, ele não pode fazer isso. Agora, para os modernos, pode, mas isso é uma tese errada, condenada pela igreja. O ecumenismo foi condenado pela igreja. O ecumenismo é você dizer, todas as religiões servem para se salvar. Não é necessário ser católico. Que o budista seja um bom budista, que o muçulmano um bom muçulmano, e pronto. É no Solefébio, junto com outros cardeais e bispos, falaram, está errado, já foi condenado pela igreja. E aí foi aumentando essa oposição entre os liberais que estavam em Roma, o Papa com eles, contra Dom Lefebvre, Dom Antônio e os outros bispos tradicionais. E isso dura até hoje. Se não houvesse essa dificuldade, a gente estaria numa propriedade em Porto Alegre, rezando na catedral. Mas não tem, porque eles se opõem. E a situação caracteriza o Vaticano II e caracteriza esse tempo depois do Vaticano II, que vai até hoje. Eles querem manter os erros do Vaticano II. Então não tem como. E a Fraternidade de São Pio X, qual foi o erro dela? Talvez ela volte atrás, talvez esteja voltando, não sei. Talvez. Mas ela quis fazer um acordo com Roma, sem ser doutrinal. Para ficar debaixo, não era objetivo, mas o resultado seria ficar debaixo da autoridade de Roma. Não é que a gente seja contra Roma, muito pelo contrário, somos nós que defendemos Roma. A gente é contra essa invasão modernista em Roma. Sim. Diante do que está posto, quais perspectivas a gente pode vislumbrar de alterações do que a gente crê? A nível de Roma, no momento, nenhuma. Eu saiba, nenhuma. Agora, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus tem seu tempo. E quando chegar o momento que Deus quer, isso muda. Vai dizer assim, a gente não tem nenhum cardeal que esteja do nosso lado. Tem o seu Viganum, mas que está combatido por Roma. Eu não conheço ele muito também. Ele fala coisas muito boas. Então, às vezes aparece um cardeal, um arcebispo, que levanta a voz. Mas é uma gotinha no oceano. Então, o que me resta é a gente, que nem formiga, boca a boca, e pregando essa palavra para que ela não se vá. Sim. Difundindo os livros, porque eles mesmos reconheceram que estavam em ruptura com o passado. Mais de um deles disse uma descontinuidade, uma ruptura com o passado. Depois eles começaram a ver que falar muito da ruptura não pegava bem. Então eles inventaram
hermenêutica da continuidade. Então é importante pegar os livros que falam disso e distribuir, porque para uns assuntos muito sérios eu acho necessário um livro. A pessoa lê com calma. Claro, uma conferência pode ajudar enormemente, mas a edição de bons livros, esses livros existem, é só difundir, que falam do concílio, que falam da liberdade religiosa, do ecumenismo, da colegialidade, que é a democratização da igreja. Então tudo isso é importante ler e esperar, né? Esperar, rezar, esperar, estudar, se formar, porque certamente virá um momento. Esse momento qual é? É antes do anticristo, depois do anticristo? Eu tenho uma leve assim, uma teoria, mas não, nem é teoria, digamos. Eu penso que pode ser depois do anticristo, o retorno da igreja. Porque está previsto a conversão dos judeus. Ora, a conversão dos judeus está, me parece, ligada à pregação de Elias. Elias virá como testemunha, Elias e Enoque. E aí Elias vai pregar diante do anticristo. Elias vai fazer o que o Celefeu não conseguiu, Elias já conseguiu, ele não conseguiu. Estarão no mesmo caminho, mas Elias, claro, vai ter um prestígio maior. Então ele vai pregar, e eu penso que os judeus vão se converter. Que Elias é um judeu, a pregação dele vai... Então, ele se convertendo, quando o anticristo morre, o terreno vai estar bem preparado para um ressurgimento da igreja, me parece. Porque terá havido muitos mártires também. Elias e Enoque vão se morrer mártires. Então, eu penso que tudo isso vai preparar, facilitar uma conversão geral. E também porque a perseguição do anticristo vai destruir as falsas religiões. Porque ele vai se proclamar Deus. Ele vai querer ser adorado. E quem não aceitar de adorá-lo vai ser perseguido. Ora, provavelmente, os que se manterão realmente firmes diante do anticristo serão os católicos. Enquanto que os macumbeiros saem tudo correndo. Então, os macumbeiros, depois os protestantes, depois isso e aquilo, normalmente apostasiarão. Se eles fizerem isso, como pensam alguns autores, quando morrer o anticristo, a única religião realmente vai subsistir vai ser a católica. E aí será a hora desse retorno. Essa católica que está aí agora? Porque essa missa aqui, ela é a missa de sempre. Ela data dos primeiros séculos da igreja. E a doutrina da igreja, ela não muda. Então, a igreja que vai ressurgir é essa aqui. Não tem. Porque o modernismo não é católico, então não é ele que vai ressurgir. Bom, quem viver, verá. Alguma pergunta? Está na hora de terminar? Como é que está? E o que haveria depois, nessa plenitude da igreja após o anticristo? Não seria já o próprio São Jesus Cristo vindo para... Então, boa pergunta. Então, são teorias, né? Uns acham que não, que vem o triunfo de Nossa Senhora antes do anticristo, então um fogo, né, um brilho da igreja católica, depois ela cai de novo, vem o anticristo e vem o fim do mundo. O autor que eu estou seguindo aqui falando é um grande espiritual do século XIX, que o Celefeu admirava enormemente. Ele diz o seguinte, diz assim, se apoiando em São Tomás, se apoiando em outros autores também, há um certo tempo entre a morte do anticristo e o fim do mundo. Esse tempo será o tempo do apogeu da igreja e depois de uma nova decadência. Não é grande esse tempo, mas é suficiente para ter assim,
brilho extraordinário da igreja, mas seguido de uma enorme decadência, aí que vem o fim do mundo. Outros acham que não, morreu o anticristo, Nosso Senhor aparece. Que está dito que ele será morto por um sopro, né, da boca de Nosso Senhor. Uns interpretam como Nosso Senhor ele mesmo, ou interpretam como São Miguel Arcanjo, ou então alguma coisa assim. Então, há duas possibilidades. Se não é que haja três, não sei, mais ou menos duas importantes. E para que tudo isso se encaminhe conforme Deus quer, a gente está se reunindo e pregando, como hoje o senhor está fazendo aqui, é imprescindível, né? Para que aconteça tudo isso, os encontros assim, presenciais e reforçar a palavra original ajuda, né? Claro. É imprescindível, né? Sim. Estudar a doutrina, né? Isso. Estudar a doutrina. O Sr. Lefebvre era muito interessante, porque ele era muito humano, muito bondoso, ele, assim, de uma correção extraordinária. Todo mundo dizia, toda carta que ele escreve para ele, ele responde. Ele recebia milhares, não sei. Me disse um rapaz, que foi seminarista em Iacona, que uma vez ele chegou lá em Iacona e no fim de semana ele respondeu mais de 200 cartas. Eu não sei se o rapaz é muito de confiança. Porque mostrou nossa vai dizer que em meio à crise, quem não estudasse se perderia. É isso aí também. Então ele era muito assim, aprazível, né? Mas era um homem de doutrina, fundamentalmente doutrina. Quem não estudar, como ele está dizendo, você vai trair um dia. Então tem que estudar. Nem sei como é que esses companheiros de Monsenhor Lefebvre traíram, porque eu acho que foi no pacto da autoridade. Pacto do Papa, de todo o concílio, do apóstolo. Acho que boa parte foi isso. Porque eles tinham estudado, mas tanto estudar e rezar. Para que a gente não abandone. Por isso que a maioria dos movimentos da tradição são religiosos. Os capuchinhos, os beneditinos, Padre Jair, que são os passionistas, tem também os dominicanos principalmente. Mas não são só eles, né? É uma luta, um grande combate. Combate que ultrapassa nossas vidas. Então esse livrinho aqui é um resumo da vida do Monsenhor Lefebvre. Curtinho, bem simples. Tem uma outra vida dele, escrita pelo Monsenhor Tissier de Malaran. É um livro de 600 páginas, mais ou menos. Muito interessante. Agora, para falar do liberalismo, o pouco que ele disse aqui é precioso. Vale o livro, porque na fraternidade tem pessoas liberais, mas é inevitável. Terá pessoas liberais em toda parte. E aqui, quando ele fala do liberalismo, nos ajuda a ficar atento. O liberal quer um acordo, quer um entendimento com o mundo. Então o liberal está sempre o perigo. E às vezes também, aí é pior ainda, ele é sectário. Ele é capaz de esmagar aquele que não pensa como ele. Devemos pensar o que foi que aconteceu com o Monsenhor Williamson, expulso da fraternidade, do sectarismo, não sei o que, né?